Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, até que aconteceu com a minha filha. Meu nome é Lena. Não sou pregadora nem profetisa. Sou apenas uma mãe que viu sua filha de 13 anos, a Hope, morrer diante de centenas de pessoas durante a apresentação da escola. Os médicos disseram que o cérebro dela simplesmente apagou. Mas, 7 minutos depois, ela voltou. E o que ela disse ao despertar abalou profundamente toda a nossa família. Hope viu Jesus, que ela foi levada para além deste mundo e voltou trazendo uma mensagem que a deixou aterrorizada. E a mim, sem palavras. Desde então, prometi a mim mesma que compartilharia o que aconteceu. E agora, chegou a hora de cumprir essa promessa. Naquela manhã, tudo parecia normal. Eu estava na cozinha preparando o lanche dela. O sol entrava pela janela e iluminava as partículas de poeira no ar. Uma cena tão simples, mas que agora parece carregada de significado. Estava cortando morangos quando Hope desceu as escadas com a fantasia da peça da escola. Um vestidinho branco com detalhes dourados. Ela faria o papel de um anjo. Brincando, girou no meio da cozinha e perguntou com um sorriso no rosto: "Tô parecendo ajudante do céu?" Eu ri sem fazer ideia do quão proféticas aquelas palavras se tornariam. A levei para a escola, como de costume. No carro, cantamos juntas. Em um momento, ela me perguntou se os anjos têm nomes. Respondi: "Claro que tem." E essa foi a última conversa comum que tivemos. Horas depois, enquanto eu trabalhava, recebi a ligação que nenhuma mãe deveria receber. A voz da secretária da escola tremia. "Lena, a Hope desmaiou no palco durante a apresentação. Já chamaram os paramédicos. Você precisa vir agora." Minhas pernas simplesmente cederam. Corri para o hospital e quando cheguei lá, vi os médicos correndo, máquinas apitando, tubos por toda parte. Não me deixaram entrar. Encostei meu rosto na parede fria do corredor e com a voz sufocada implorei: "Deus, por favor, não leve a minha filha." 7 minutos. Disseram que o cérebro dela ficou sem qualquer atividade por 7 longos minutos. Não lembro de respirar, não lembro de chorar. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse ficado suspenso, até que de repente os alarmes começaram a tocar. Uma enfermeira saiu correndo e gritou: "Ela voltou, temos pulso." Quando entrei naquele quarto, vi algo que até hoje me custa explicar. Hope estava respirando, mas o olhar era como se ela tivesse visto algo que não pertencia a este mundo. Com a mão trêmula, segurou a minha e sussurrou: "Mamãe, as crianças estão chorando no escuro." Aquilo não fazia sentido. Não naquele momento. Ela não sabia que estava indo de encontro à morte vestida de anjo. A peça acontecia no auditório lotado da escola. Os pais filmavam com os celulares. As crianças cochichavam atrás das cortinas. Hope se preparou durante meses para aquele momento. Interpretaria o arcanjo que anuncia boas novas na encenação da Páscoa. Ela mesma escreveu uma parte do seu texto, acrescentando que o amor nunca morre. Quando entrou no palco, tinha um brilho no olhar que jamais vou esquecer. No meio do segundo ato, o que aconteceu mudou nossas vidas para sempre. O que aconteceu naquele palco, ninguém estava preparado para ver. Depois a professora da Hope me contou que, de repente, ela parou de falar, olhou para o teto, como se estivesse escutando alguma coisa, e então caiu para trás com tanta força que o barulho fez a plateia inteira gritar. O auditório ficou em completo silêncio. Alguns alunos acharam que era parte da encenação, até verem os professores correndo, um dos pais gritando e as cortinas sendo fechadas às pressas. Minha filha, com apenas 13 anos, desabou na frente de todos. Não foi por nervosismo nem por pânico. Foi um aneurisma cerebral, algo silencioso que ninguém, nem mesmo os médicos, sabia que ela tinha. Nenhum sintoma, nenhum sinal de aviso. Ela simplesmente se foi. No hospital, me disseram que o cérebro dela ficou sem oxigênio por mais de 7 minutos. Na maioria dos casos, ninguém volta disso. E quando volta, dificilmente é a mesma pessoa. Mas a Hope não era como os outros. Quando despertou, ela não perguntou onde estava. Não demonstrou confusão. Apenas repetiu uma frase com os olhos cheios de algo que não consigo descrever. Ele me deixou ver o fim do tempo. "Mãe, é real. Tudo é real. Não houve dor, nem susto. Apenas uma sensação, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora do corpo." Foi assim que ela descreveu a experiência. Um instante ela estava no palco, pronta para falar sua fala, e no seguinte, algo arrancou sua consciência do peito. Ela não se lembrava da queda, não sentiu medo, apenas se desprendeu,
Contou que foi como se o corpo ficasse pequeno, distante, como uma roupa que já não cabia mais. Ouviu as vozes, chamando por ela, inclusive a minha, mas soavam longe, como se estivessem do outro lado de uma parede. Disse que me viu mesmo antes de eu chegar ao hospital. Viu o carro que eu dirigia correndo pelas ruas. Viu o pai, sentado à mesa do trabalho, chorando, mesmo sem saber ainda o que tinha acontecido. Os médicos ficaram perplexos por ela lembrar de qualquer coisa. Mas não foi só isso. O que ela descreveu, ninguém conseguiu explicar. Disse que flutuou acima do próprio corpo e viu a professora ajoelhada, chorando, ao seu lado. Viu seu rosto pálido, os olhos abertos, mas sem vida. E ainda assim ela não teve medo. Sentiu paz. Disse que era como se a gravidade não tivesse mais poder sobre ela. Mas o que mais a marcou foi o momento em que tudo mudou. Hope disse que sentiu algo, como uma vibração, um som. E foi aí que o inesperado começou. Não foi um som que a chamou. Não havia palavras. Apenas uma verdade que a puxava para algo além. Algo que ela descreveu como uma espécie de fenda no céu, uma abertura na própria realidade. E quando passou por esse rasgo, ela já não estava mais aqui. Tinha atravessado. O tempo, segundo ela, não parou. Ele simplesmente se rendeu. Hope me contou que no exato momento em que sua alma deixou os limites do corpo, o tempo começou a perder o sentido, mas não como num sonho nebuloso. Era como se o próprio tempo se curvasse, dando espaço para que ela passasse. Disse que viu cores para as quais não existem nomes, mas mais do que ver, ela sentiu a luz. Cada cor trazia um sentimento. Cada forma parecia carregar uma melodia, e ainda assim, nada daquilo tinha substância como conhecemos aqui. Ela tentou me explicar de uma forma simples. Era como flutuar num lugar onde você não sabe se está dentro de um sonho ou revivendo uma lembrança, mas que parecia mais real do que tudo o que já tocou na vida. Sentia-se sendo levada em direção a algo imenso, uma consciência tão grandiosa e ao mesmo tempo tão suave que dava vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. E então veio o silêncio, mas não era um vazio frio, era um silêncio sagrado. O tempo já não tentava mais contar os segundos. Era como se ela estivesse entre duas batidas de um coração. Naquele espaço minúsculo que, se tivesse nome, conheceria cada centímetro da alma dela. Com lágrimas nos olhos, Hope me contou que não sentia medo. Apenas sabia que fazia parte de algo muito maior, algo que ainda não compreendia, e ela não estava sozinha. Foi aí que a presença surgiu. Não caminhava, não brilhava, apenas era. Uma presença tão cheia de amor que, se quisesse, poderia mover montanhas com um sussurro, mas em vez disso pronunciou suavemente, Hope. Depois que me contou isso, ela olhou bem nos meus olhos e sussurrou, Mamãe. Jesus disse o meu nome. E completou, quando ele falou, tudo dentro de mim se curvou. Ela não entrou na morte, foi levada por ela. Disse que não caminhou até o céu, alguém a carregou até lá. Explicou que foi como flutuar sem peso dentro de uma corrente que sabia exatamente onde ela pertencia. Não era como nadar. Era como ser lembrada pelo universo. Disse que algo muito maior sempre esteve esperando por ela. E quando deixou o corpo, esse algo finalmente teve permissão para alcançá-la. Ela não passou por um túnel, como em tantas histórias. Em vez disso, atravessou um véu de memórias, uma cortina cintilante onde todas as escolhas que já fez reapareceram como ondas de luz. Não havia julgamento, nem culpa. Era como se cada palavra, cada gesto de bondade, cada pequeno momento silencioso tivesse um valor imenso, muito maior do que imaginamos. E então a luz se abriu, e ela se viu sobre aquilo que chamou de o chão dourado. Não era dourado como joias, mas como energia pura, uma superfície viva, brilhando com uma paz que palavras não alcançam. A superfície onde ela pisava parecia vibrar com pensamentos, e bem na beira do que ela descreveu como o infinito, estava uma presença, um ser feito de luz tão intensa que ela não conseguia nem olhar diretamente, até que ele chamou seu nome. Foi nesse momento que ela disse que o céu respirou. Quando ouviu Hope, tudo ao redor ecoou com essa única palavra, mas não era só o nome dela. Era a essência inteira sendo chamada, como se cada parte de quem ela era estivesse sendo alinhada com algo divino. Depois, com um olhar distante, ela me disse algo que jamais esquecerei. Mãe, eu não senti que estava morta. Na verdade, eu me senti mais viva do que nunca. Mas antes de chegar à luz, houve algo mais. E aquilo, ela confessou com hesitação,
a assustou profundamente. Enquanto mexia no bracelete do hospital, quase em sussurros, disse que pensou em não me contar. Nem tudo foi bonito no começo, mãe. Antes de ver Jesus, antes da luz dourada, ela passou por algo que chamou de escuridão silenciosa. Não era o inferno, ela fez questão de deixar isso claro. Também não era algo maligno, era o vazio, um espaço onde o tempo parecia nunca ter nascido. Sem som, sem direção, sem passado ou futuro. Ela disse que era como flutuar dentro de uma pergunta que ninguém queria responder. E foi aí que senti um arrepio tomar meu corpo. Ela me contou que ouviu choros, não com os ouvidos, mas na alma. Eram vozes de crianças chorando, mas não por tristeza. Choravam de confusão. Não sabiam onde estavam. Disse que elas não eram más, apenas esquecidas. Crianças sem oração. Foi como ela chamou. Disse essa frase como se tivesse aprendido uma linguagem que não pertence a este mundo. Mesmo em espírito, chegou a sentir pânico. Achei que ia ficar presa ali para sempre, ela me contou. E foi nesse instante que clamou por ele. Não com palavras, mas com o coração. E quando o fez, a escuridão se partiu. Como um raio rasgando o céu da noite, uma luz atravessou aquele vazio. E ela foi atraída por essa luz com força. Não caminhei até ela, mãe. Fui puxada, como se a luz fosse um ímã. E eu, um sussurro feito de poeira. E então, veio a paz, o calor, a certeza de que ela não estava mais sozinha. Hope conheceu Jesus antes mesmo de entender onde estava. Ela sabia que estava procurando por ele. Hope contou que quando a luz a envolveu por completo, percebeu que aquilo não era apenas luz, era Jesus. No começo, ele não se apresentou com uma forma humana. Era uma presença que conhecia tudo sobre ela e amava cada detalhe. Antes mesmo de ver seu rosto, eu senti a memória que ele tinha de mim. Foi o que ela me disse. Quando finalmente o viu por inteiro, não parecia com nenhuma imagem ou escultura. Segundo ela, ele se parecia com a própria verdade vestida de corpo. Os olhos dele não apenas olhavam, eles liam, mas não como quem julga. Era como se enxergasse quem ela era antes mesmo de nascer. E ele sorria. Não um sorriso de diversão, mas de uma alegria tão profunda que, segundo Hope, parecia capaz de fazer flores desabrocharem. Então Jesus falou. Disse, você é vista. E completou, mesmo quando pensa que está invisível, mesmo nos seus silêncios noturnos, quando se pergunta se eu sou real, eu estou lá. Hope contou que naquele instante sentiu como se cada parte dela fosse acesa por dentro. As palavras dele não soavam apenas como consolo, mas como se estivessem reconstruindo tudo aquilo que nela já havia se cansado ou se ferido. Ela perguntou, por que eu tive que morrer para te ver? E ele respondeu, você nunca esteve morta, apenas finalmente ficou quieta o suficiente para me ouvir. Então ele lhe mostrou algo, um espelho feito de luz, não para refletir seu rosto, mas o impacto que sua vida havia causado. Cada sorriso que ela deu, cada vez que defendeu um amigo, cada oração feita em silêncio, tudo aparecia como explosões de cor sobre um mapa do mundo. E com lágrimas nos olhos, ela me contou, mãe, eu vi o que uma oração faz. Ela não desaparece, ela vive. Ela tentou descrever como era Jesus, mas disse que as palavras humanas não alcançam. Ainda assim se esforçou. Disse que ele tinha um rosto, mas não como os nossos. Ele mudava com as emoções, e quanto mais falava, mais belo se tornava. Os olhos tinham estrelas dentro, como se fossem galáxias, mas olhavam direto para dentro dela, e isso fazia com que ela se sentisse segura. Os cabelos pareciam ondas de luz solar misturada com noite. A túnica que usava parecia ser feita de tempo, esperança, e cada fio brilhava com momentos de amor, sacrifício e eternidade. Mas foram as mãos dele que a fizeram chorar. Ela viu as marcas, ainda lá, ainda brilhando. Ele carrega o amor como cicatrizes, me disse, e não tenta escondê-las. Quando ele estendeu a mão e tocou nela, tudo de bom veio à tona de uma só vez. Aniversários, abraços, histórias antes de dormir, o som da chuva, meu riso, a música que ela mais gostava, tudo estava ali. Mãe, era como se as digitais dele estivessem na minha vida desde antes de eu nascer. Ela me contou com os olhos marejados que perguntou a Jesus por que ainda carregava aquelas marcas nas mãos. E ele respondeu, porque elas não são mais feridas, são aberturas, lugares por onde o céu ainda toca o mundo. Hope chorava, mas não era por medo,
Era por saudade. Ela tinha visto Jesus. Havia sido tocada por um amor tão intenso que parecia fazer o próprio universo estremecer. Disse que ele tinha o cheiro da chuva recém-caída e algo que chamou de luz primeira. Quando perguntei o que queria dizer com isso, ela sorriu e sussurrou: é o cheiro do instante em que o sol aprende a nascer. Ela não perguntou onde estava, perguntou quem ela era. Diante de Jesus, suas primeiras palavras não foram as que se esperaria de uma menina de 13 anos. Não perguntou se estava morta, nem onde se encontrava. O que ela perguntou foi: será que algum dia eu estive realmente viva? E Jesus, sem surpresa alguma, olhou para ela com um amor tão profundo que parecia desmontar todas as barreiras por dentro e respondeu: você sempre esteve viva, mas agora você está consciente. Naquele instante, tudo o que Hope achava saber sobre si mesma, sua idade, seu nome, suas notas, seus medos, foi se desfazendo como folhas velhas levadas pelo vento da primavera. O que restou foi sua alma, pulsando com luz, viva e completamente conhecida. Ela olhou para si mesma e percebeu que não tinha mais um corpo, pelo menos não no sentido terrestre, mas ainda possuía forma, uma forma feita de luz. Disse: mãe, eu era feita de música. Era como se todo o seu ser fosse uma canção que apenas ele podia escutar por inteiro. Mas o que mais me tocou foi o que veio depois. Hope estendeu a mão para tocá-lo e então parou, hesitante. Ela me confessou que não se sentia digna de tocar Jesus, mas antes que o medo tomasse conta, ele mesmo deu um passo à frente e segurou sua mão. E lhe disse: você não está aqui porque merece. Você está aqui porque eu amo você. E isso sempre foi o bastante. Ela chorou ao me contar isso. Disse que pela primeira vez não se sentiu pequena diante do imenso. Sentiu-se acolhida dentro de algo maior do que o tempo. E então ele lhe fez uma pergunta: você quer ver o que eu vejo? Foi aí que tudo mudou. Jesus permitiu que ela enxergasse a terra, mas não como se vê do céu, e sim de além do véu. Hope contou que foi levada até o que parecia uma plataforma de luz, suspensa sobre algo que parecia vivo. Não era só o planeta, era a alma do mundo, a Terra. Hope a viu como uma esfera brilhante, entrelaçada por fios de luz, energia e movimento. Cada oração, cada pensamento, cada ato de bondade ou crueldade deixava ali suas pegadas espirituais. Ela me disse que a Terra parecia cansada, não suja, não má, apenas sobrecarregada, como se estivesse carregando dor demais e amor de menos para equilibrar tudo. Algumas regiões brilhavam como verdadeiras cidades, feitas de compaixão, fé e carinho. Mas havia também trechos escuros, e ela fez questão de dizer: esses lugares não eram maus, eram esquecidos. Jesus mostrou a Hope como cada vida humana deixa um impacto muito além do que os olhos conseguem perceber. Um simples sorriso pode acender uma cura, uma palavra cruel pode marcar gerações. E as orações, as orações. Ela disse que elas se erguem como fios dourados, alguns tão intensos que são capazes de atravessar até os espaços mais escuros. Em seguida, Jesus lhe mostrou algo que a deixou sem palavras. Ela me viu orando na cozinha, chorando em silêncio enquanto a água da pia corria após o colapso dela. Mas o mais impressionante foi ver aquele momento pelos olhos dele. Ela me contou: mãe, quando você sussurrou meu nome, Jesus se iluminou, como se o seu amor tivesse energizado o céu inteiro. Naquele instante, tudo dentro de mim desabou. E então Jesus lhe disse: diga a eles que a terra não está morrendo. Ela está com saudade. Saudade do amor, da luz, da lembrança. Foi aí que Hope entendeu. A terra não está esperando ser salva por um milagre. Está esperando ser lembrada pelos seus filhos. E algumas dessas crianças carregam mais luz que outras. E isso não é acaso. Jesus mostrou algo que ela jamais esperava compreender aos 13 anos. Existem crianças neste mundo que ainda não sabem que são escolhidas. E não são escolhidas para serem melhores, mas para carregar algo. Ela as chamou de portadoras da luz. Crianças que choram sem entender o motivo, que sentem que não pertencem, que falam com Deus em silêncio, não por imposição, mas porque seus corações anseiam por algo que não sabem explicar. E Jesus lhe disse: essas crianças não estão quebradas, são guardiãs disfarçadas, nascem com uma memória extra, a memória do céu. E essa memória as torna mais sensíveis, sim, mas também mais fortes. Hope viu crianças como ela espalhadas pelo mundo, algumas em cadeiras de rodas, outras sofrendo bullying,
algumas quietas, tímidas, outras intensas, cheias de fogo e revolta, mas todas brilhando com uma centelha divina, mesmo que não tivessem consciência disso. Jesus lhe disse algo que ecoa em mim até agora. Elas não devem ser silenciadas com medicamentos. Devem ser ensinadas a lembrar quem são. E então completou com algo que me gelou por dentro. Se o mundo silenciar essas crianças, silenciará sua última linha de defesa. Hope olhou para mim e disse: Mãe, me mostraram que crianças escolhidas não vieram para se encaixar. Vieram para ajudar o mundo a lembrar como é o céu. E então, num sussurro, completou: É por isso que tantos de nós se sentem sozinhos. O inimigo quer nos isolar antes que a gente descubra quem realmente é. Naquele momento, eu não consegui dizer nada. Só chorei. Hope me contou que Jesus lhe confiou uma mensagem para os pais e que isso a deixou apavorada. Ela disse que, já perto do fim de tudo o que viveu lá, ele olhou para ela com tristeza nos olhos. Não era raiva, era dor. Dor por ver quantos pais haviam esquecido o poder que carregam. Jesus lhe mostrou lares cheios de barulho, celulares tocando, televisões ligadas, vozes se cruzando sem conexão, mesas de jantar silenciosas, crianças chorando baixinho em seus quartos, desejando mais do que tudo que alguém enxergasse a alma delas. Ele disse: Os pais são os primeiros profetas que uma criança escuta, e quando eles param de falar vida, o mundo começa a gritar mentiras. Hope viu que muitos filhos estavam sendo espiritualmente abandonados, mesmo dentro de casas boas, não por maldade, mas por cansaço, medo, distração ou simplesmente por desconexão. Ela me contou que Jesus explicou: Muitos pais estão alimentando seus filhos com tudo, menos com aquilo que sustenta o espírito. Ensinaram esportes, notas, metas, mas esqueceram de ensiná-los a permanecer na luz. E então ele disse algo que ecoa até hoje em mim: Se os pais não dizem a seus filhos quem eles são, o mundo lhes dirá quem eles não são. Enquanto lembrava disso no hospital, Hope começou a chorar. Me disse que foi assustador ver tantas crianças crescendo vazias, enquanto seus pais acreditavam que estavam fazendo tudo certo. Mas Jesus não deixou a conversa apenas no alerta. Ele também trouxe esperança. Mostrou a ela que um único pai ou mãe que ora sobre seu filho, mesmo que em silêncio à noite, cria uma onda tão poderosa que pode mudar o destino daquela criança. Disse: Mesmo que vocês não acertem tudo, se os amarem em meu nome, eu cobrirei o que vocês não conseguirem alcançar. Foi aí que Hope segurou firme a minha mão e me implorou: Promete que vai contar isso para os pais. Mãe, diz para eles que o amor deles ainda alcança o céu. Mas nem tudo foi suave. Ela contou que ouviu gritos, e não eram de onde se imagina ouvir. Quando chegou nessa parte, sua voz se tornou fraca, e suas mãos começaram a tremer. Disse que não queria lembrar. Foi doloroso até para contar. Após Jesus lhe mostrar a terra e as crianças escolhidas, veio um silêncio profundo. Então, segurando sua mão, ele disse: Agora, você precisa ver o que acontece quando a luz é ignorada. E foi aí que tudo mudou. Ela não caminhava exatamente. Era como se estivesse sendo levada para um lugar que chamou de entre dois mundos. Não era o inferno, mas um espaço onde almas clamavam por serem vistas. Eu ouvi gritos, ela sussurrou, mas não eram gritos de punição. Eram clamores de pessoas que nunca acreditaram que importavam. Não havia raiva, havia vazio. Segundo ela, eram como suspiros da alma carregados do arrependimento de nunca terem escutado que eram amadas. Hope viu pessoas que passaram a vida inteira correndo atrás de coisas, dinheiro, aparência, aceitação, e que agora estavam num lugar onde nada disso fazia sentido. Tudo o que restava era o silêncio e o som das orações que nunca foram ditas. Jesus chorava, não de raiva, mas de dor profunda. Ela me contou que perguntou a ele se aquelas pessoas podiam sair dali, e ele, com doçura, respondeu: O amor nunca esquece. Enquanto houver alguém que ore por elas, ainda há esperança. Foi nesse instante que ela entendeu. É por isso que a oração importa tanto. Algumas pessoas, me disse ela, estão sobrevivendo apenas pelo fio tênue da fé de outra pessoa. Essas palavras nunca mais saíram da minha mente. Ela também ouviu algo que nunca imaginou: o tempo. Não é o que pensamos. E Jesus mostrou a ela o porquê. Depois que os gritos silenciaram e a paz voltou, ele a levou até algo que desafiava a lógica. Era como uma roda viva, girando, mas não em círculos, em camadas, como se fossem dimensões do tempo empilhadas uma sobre a outra.
Foi ali que Hope percebeu que o que chamamos de passado, presente e futuro é apenas um pedaço de algo muito maior. E então, Jesus lhe disse algo inacreditável. O tempo não é seu inimigo. Ele é seu professor. Ela viu a própria vida se desdobrando em fios de luz. Mas o que a tirou o fôlego foi ver futuros possíveis. Cada escolha, cada momento em que escolheu o amor em vez do medo, criava uma nova onda de possibilidades. Ela viu o que teria acontecido se tivesse parado de orar. Viu o que teria acontecido se eu, sua mãe, tivesse parado de acreditar. Quando perguntou a Jesus qual futuro era o real, ele sorriu e disse: aquele que seu coração escolhe, em fé. Você não está presa ao tempo. O tempo está esperando por sua decisão. Hope viu orações que ainda não tinham sido respondidas. Não porque Deus não as tivesse ouvido, mas porque quem orava desistiu antes que a semente brotasse. Ela me implorou: mãe, diz para as pessoas que só porque ainda não aconteceu, não significa que não vai. Tem milagres que já estão a caminho. Nós é que paramos de olhar para a estrada. As lágrimas dela diziam mais do que qualquer palavra. Ela queria ficar. Implorou, mas ele disse que a missão ainda não estava completa. Algumas semanas depois do hospital, numa noite silenciosa, ela olhou para mim e disse com os olhos cheios d'água: mãe, eu não queria voltar. Isso me partiu. Ela não estava triste, não estava cansada, nem com medo. Ela só não queria deixá-lo. Depois de tudo o que viu, a terra, as crianças, as almas clamando, os caminhos do futuro, Hope me contou que Jesus segurou suas mãos e olhou dentro dela com olhos que pareciam conter todas as estrelas que já existiram. E então ele disse: agora que você viu, precisa falar. Ela se sentiu insegura. Perguntou: mas quem vai acreditar em mim? Eu sou só uma criança. E foi aí que ele respondeu algo que a marcou profundamente. É justamente por isso que vão acreditar. O mundo já ouviu vozes demais. Agora precisa escutar uma que não carrega orgulho, nem interesses, só a verdade. Nesse momento, Hope viu algo que a deixou sem chão. Jesus lhe mostrou uma visão dela mesma, já crescida, diante de uma multidão. Ela não era famosa, mas havia uma urgência no olhar, como se estivesse em chamas por dentro. Ela fez uma pausa ao me contar isso e disse: acho que esse fogo já começou a queimar. Ela implorou para ficar. Disse que se agarrou a ele como uma criança que abraça o pai antes de ir para a escola. Mas então, com suavidade, Jesus colocou a mão sobre seu coração e falou: você nasceu para isso. Volte, acorde o mundo. E num piscar de olhos, ela estava caindo de volta, através da luz, do tempo, para dentro de seu corpo partido, onde a dor a esperava como uma porta se fechando com força. Ela voltou, mas não com palavras esperadas. Nem mesmo os médicos sabiam o que dizer. Quando acordou no hospital, eu estava ao lado dela. Máquinas apitavam, enfermeiras observavam em silêncio. O médico sussurrou: se ela falar, será um milagre. E então, como se o céu nunca tivesse deixado sua boca, ela abriu os lábios e disse: o véu é real, e temos tão pouco tempo. Todos congelaram. Eu pensei que ela estivesse delirando, mas seus olhos estavam mais lúcidos do que nunca. Era como se ela tivesse trazido um pedaço da eternidade de volta consigo. Ela olhou para a enfermeira e disse: você precisa ligar para o seu pai. Ele tem chorado por não conseguir seu perdão. A mulher deixou a prancheta cair, olhou para o médico e pediu que verificassem o paciente do quarto 202. A artéria dele está prestes a romper, disse ela. E em poucos minutos, o atendimento foi chamado exatamente para aquele quarto. Aquele homem sobreviveu. Mas foi o que Hope disse logo depois que me fez escrever tudo isso. Ela segurou a minha mão com força e pediu: mãe, conta para eles. Diz para não desperdiçarem os dias. Diz que Deus não está escondido. Ele está esperando. Olhou pela janela e sussurrou: o mundo está prestes a mudar. As pessoas precisam voltar a escutar o céu. Desde então, ela mudou e nunca mais parou de orar. Desde que voltou daquele limite entre a vida e a eternidade, Hope quase não dorme mais. E quando dorme, é como se estivesse em outro plano. Ela enxerga coisas que eu não vejo. Um dia me disse com serenidade: os anjos falam mais alto às 3h33 da manhã. É quando o véu fica mais fino. Até sua voz mudou. Está mais lenta, mais sábia. O médico se limitou a dizer que a recuperação dela desafia qualquer explicação. Mas eu sei o que realmente aconteceu. Ela não apenas sobreviveu à morte,
Ela voltou carregando mensagens grandes demais para o pequeno corpo que tem. E ainda assim, ela sorri. Diz que sente a mão dele ainda repousando sobre seu coração. Ela voltou, iluminada. E não falo só no sentido espiritual. Desde que Hope regressou da beira da eternidade, ela nunca mais foi a mesma. Não é só o que diz, é o jeito como ela está. Há algo diferente no ar ao redor dela. Uma suavidade, um silêncio, uma reverência, como se um pedaço do céu ainda estivesse colado à sua pele. Percebi pela primeira vez quando nossa gata, Maisie, que sempre foi arredia, se deitou sobre o peito de Hope e ficou ali, imóvel, por horas. Animais sentem coisas, e Maisie parecia estar de volta ao sol depois de anos de inverno. Hope não entra mais nos ambientes como antes. Ela não chama a atenção, mas as pessoas se voltam para ela, sem entender por quê. Já vi homens adultos ficarem com os olhos marejados só de ouvi-la cantarolar baixinho. Os olhos dela têm uma clareza que incomoda alguns adultos. Não é desafio, é consciência. Ela enxerga as pessoas por dentro, não para julgar, mas como quem reconhece com doçura o que o outro ainda não sabe sobre si mesmo. Uma noite me contou: "Mãe, às vezes eu ainda ouço a música. Nos sonhos ou quando tudo fica muito quieto. É como se o céu estivesse tentando me lembrar que aquilo foi real." Ela sente as coisas antes de acontecerem. Termina minhas frases antes que eu diga uma palavra. Teve um dia na igreja, durante o louvor, que ela se aproximou do pastor e sussurrou: "Tem alguém na última fileira orando por cura na coluna." Minutos depois, um homem veio à frente, em lágrimas. Tinha uma lesão antiga da guerra. Nunca contou a ninguém. Hope não quis os créditos. Apenas fechou os olhos e disse: "Jesus ainda se lembra dele." Antes, a gente costumava chamá-la de imaginativa. Hoje, eu a chamo de marcada. Ela caminha por esse mundo como quem já viu o que existe além dele. Mas carrega isso com reverência, em silêncio. Uma vez ela me disse: "Não é para mostrar, é para chamar as pessoas de volta para casa." E eu acredito, porque às vezes, quando vou cobri-la à noite, vejo seus lábios se mexendo. Está orando por pessoas que nunca conheceu. Pessoas que, segundo ela, estão andando perigosamente perto do limite. Eu prometi a Deus que, se Ele a devolvesse para mim, eu contaria essa história ao mundo. Não sou pregadora, não sou palestrante, não sou ninguém importante. Sou só uma mãe que ficou de pé num corredor frio, enquanto os médicos tentavam fazer o coração da filha bater de novo, e supliquei para que Deus não a levasse. E Ele respondeu, mas não da forma que eu esperava. Ele não apenas me deu minha filha de volta, Ele a trouxe transformada. Ele não me devolveu apenas a minha filha, Ele me deu uma mensageira. Desde que voltou à escola, Hope não é mais a mesma. Ela ouve mais, fala menos. Os professores dizem que ela escreve de um jeito que não parece vir de uma garota de 13 anos. Um deles até perguntou se eu a ajudava nos textos. Mas não, aquilo vem dela. Hope escreve com uma intensidade que não existia antes, com uma certeza que impressiona. Ela me disse que o céu está contando com pessoas como eu e como você, contando para que a gente volte a levar a oração a sério, para que paremos de preencher o silêncio com ruídos e comecemos de verdade a olhar para nossos filhos e perguntar: quem é você? O que você está carregando? E então, ela me disse algo que me fez chorar. Jesus havia lhe falado: se a minha história for contada, alguém que estava prestes a desistir vai escolher viver. E é por isso que estou escrevendo isso agora, para você, para quem está cansado, para quem já não acredita mais, para o pai ou a mãe que se pergunta se suas orações têm algum valor, para o adolescente que acha que ninguém o enxerga, para aquele que está no limite. Hope voltou da morte para dizer que Ele te vê, Ele te ama e que ainda dá tempo. Talvez você não acredite em mim. Tudo bem, eu também não acreditaria se não tivesse vivido isso com os meus próprios olhos, mas eu vivi. Nós vivemos. E por isso, agora eu cumpro minha promessa. Essa é a história dela, mas talvez seja a sua também. Porque se você está lendo isso agora, não é por acaso. O céu está ouvindo, neste exato momento.